Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Este é o canal UTI do Texto. Eu vou falar hoje de frases que são escritas com aquelas palavras repetidas, tá? Porque eu fiz um outro vídeo só com palavras que repetidas não, que são redundantes, né? Você repete a mesma ideia, tá? Às vezes também a mesma palavra. E eu vou falar das frases hoje. Vou mostrar como é esquisito, como fica esquisito. Em algumas eu vou mostrar até que não dá para corrigir simplesmente trocando uma palavra, tá? Fica tudo muito repetitivo. Então a gente precisa muitas vezes mudar o texto que vem ali para poder dar aquela informação sem ficar pobre, porque fica pobre quando fica demais, tá? Aqui eu separei esse vídeo só para as frases que tem muita repetição. Porque o vídeo antigo tá dando erro na internet, não tá sincronizado a imagem com a voz. Então eu vou fazer de novo esses vídeos. Meu nome é Dora Guimarães, eu sou cantora, compositora e escritora e eu tô aqui porque eu gosto de português e eu quero ajudar as pessoas a entenderem nosso idioma, que é lindo, gente, é muito bonito. Eu lhe trouxe o material adicional que você pode adicionar aos seus estudos. Gente, se você o material é adicional e você logo na mesma frase, logo em seguida, você põe adicionar, não é necessário, você está sendo redundante. Como é que você pode corrigir isso? Você pode falar: eu lhe trouxe o material adicional para os seus estudos. Ou eu lhe trouxe o material que você pode adicionar aos seus estudos, um material que você pode adicionar aos seus estudos. Esse aqui dá uma correção tranquila, tá? Você muda um pouquinho a frase e não precisa nem colocar outra palavra ali no lugar do adicional ou adicionar. Mas olha, eu lhe trouxe o material adicional que você pode adicionar, sabe? Não precisa disso, não precisa ficar chato, fica uma frase chata e você deixa claro que você não consegue articular uma frase, um texto melhor, tá bom? Outra. Essa eu acho estranha e eu acho que ela fica esquisita, mesmo corrigida. Quando Pedro respondeu a mesma resposta que eu responderia, fiquei perplexo. Então, quando Pedro respondeu da mesma forma que eu imaginei, fiquei perplexo, tá? Porque, olha, quando Pedro respondeu a mesma resposta que eu responderia, tudo vem do mesmo radical, da mesma palavra, da mesma origem. Respondeu, responderia, responderá. Eu respondi, depois você responderá, porque a professora fez uma pergunta para responder. Gente do céu! É uma coisa chata, é uma coisa feia. Então, mude. Quando Pedro respondeu da mesma forma que eu responderia, então, que eu imaginei, né? Responder, no caso, que eu imaginei, fiquei perplexo. Ou quando Pedro disse a mesma coisa que eu responderia, eu fiquei perplexo. Tá? Não precisa ficar repetindo isso. Eu vou bater nessa tecla porque é uma das coisas que compõe a elegância do texto, tá? Eu vou falar disso agora, vou falar isso mais tarde, em outro vídeo, porque é assim que a gente vai apurando o gosto, tá? O gosto, a sensibilidade para escrever, o detalhe, vai refinando um estilo, tá? Criando de alguma forma um estilo, melhorando, tá? Outra, a gravação deste vídeo teve uma particularidade que o tornou particularmente interessante. Gente, ficou até engraçado isso. Porque a gravação dele. Para que a pessoa vai falar uma coisa mais complexa, particularidade, particularmente? Fica claro para qualquer um que quer
rebuscar a frase. Quer fazer uma frase rebuscada, uma coisa cheia de frufrufru e repete um monte de coisa. Gente, ninguém engana ninguém. Vocês não enganam ninguém. A gente não engana ninguém. Vocês não. Seja lá quem for que escreva assim. É, não engana nem ninguém sem saber. Porque sabe aquela história mentira tem perna curta? Então a escrita também, a escrita mal feita também tem perna curta. Porque você pode fazer bonitinho aqui no próximo parágrafo você tropeça. Não tem jeito, tá? Então, como é que você poderia fazer aqui só para mudar uma palavra, tá? A gravação deste vídeo teve uma peculiaridade. Eu acho até que essa pessoa errou porque ela pensou nisso. Mas ela não lembrou ou não sabia bem, e escreveu particularidade, né? Então, a gravação deste vídeo teve uma peculiaridade que o tornou particularmente interessante. Ou eu preferiria fazer assim, ó. A gravação deste vídeo teve um aspecto, gente, um aspecto que o tornou particularmente interessante. Olha que frase bonita, que frase, ai, sabe, tranquila, uma frase fluente, né? Não é isso? Agora eu vou fazer um comentário aqui que eu esqueci de fazer no começo. Gente, eu pego essas frases da internet, é claro, tá? Mas aquilo que precisa ser modificado, que tá errado, eu deixo. Mas eu mudo o contexto da frase. Eu mudo a frase para que não haja confusão com isso, né? Ah, a frase era minha, tá me expondo. Essa frase não é de ninguém. Porque na hora que eu pego só a ideia errada e eu modifico a frase toda, sabe? Então não tem qualquer semelhança, é mera coincidência, tá? Essas frases aqui eu crio em cima dos erros que eu vejo, tá bom? É isso. Então vamos para a próxima. Isso tudo foi causado por causa das chuvas torrenciais. Por causa e causado é a mesma coisa, tá? Então é isso que eu falo, a pessoa não entende a amplitude do idioma, as coisas, o que elas querem dizer, tá? Ninguém tem culpa disso, não estou culpando ninguém e não acho que também professor tenha culpa, não é nada disso, mas existe até uma dificuldade, muitas vezes, do professor levar para frente essas matérias. Porque são tantas regras, são tantas coisas que eles às vezes até não podem fazer, não podem ensinar, ou até às vezes, querendo ou não querendo, a própria bagunça dos alunos não deixa que seja dada a matéria inteira, entendeu? Então, assim, não é culpa de quem está escrevendo mal, tá? Mas se você quiser se dedicar, você melhora isso, tá bom? Ou se você realmente quer escrever bem para escrever livros, textos, relatórios, melhorar, também não é culpa sua. Alguma falha houve, tá? Às vezes a falha é nossa. Eu tive problema com história no colégio. E eu achava uma chatice. Eu sabia muito pouco de história, eu só tirava nota baixa. Hoje, já depois de velho, eu fui estudar história porque eu comecei a comprar livros, comecei a me apaixonar pela história. Às vezes você não vai com a cara de um professor também. E aí você não assiste bem a matéria, tá? Então, se por acaso você não gostava de português, eu sei que muita gente não gosta, tentem entender aqui porque eu procuro fazer da forma mais divertida possível e da forma mais fácil possível, tá? Por isso que eu brinco muito, tento brincar. Não sei nem se sou engraçada, né? Palhaçada, mas tudo bem. Vamos voltar, vai. É, isso tudo foi causado por causa de, né? Então, assim, não precisa falar os dois. Isso tudo foi causado pelas chuvas torrenciais. Ou isso tudo foi por causa das chuvas torrenciais, tá? É só isso. Ou usa um causado ou um por causa, tá? É a mesma coisa. Outra coisa, eu ouvi
alguém do tempo falando, então também não é, gente, a pessoa na hora que tá falando sai, entendeu? Então, assim, chove pontualmente em alguns pontos. Você vê que a palavra, a origem, a palavra original tá ali e aqui descende dela, tá? Aqui sai dela. Então, assim, claro que aqui essa pessoa quis dar quis falar de coisas diferentes, tá? Chove pontualmente, chover em um momento ou outro. Sabe quando dá aquela chuvinha? Ah, cai uma chuvinha, daqui a 2 horas cai de novo, depois ela cai daqui a meia hora, depois ela de 4 horas ela cai de novo, aquela chuvisquinho. Então é chover pontualmente, tá? Momentaneamente, tá? Em alguns pontos, ó, assim. Ah, chove aqui, depois chove em outro lugar, depois chove, ou pode ser que chova só naqueles pontos que tá chovendo momentaneamente também. Então, é, em alguns pontos é local, né? E pontualmente são momentos, é tempo, né? Não é localidade, é tempo. Em tempos diferentes vai chover em alguns locais. Então, ela poderia ter dito: chove momentaneamente, chove intercaladamente em alguns pontos. Tá bom, era isso só. Mas quando a gente está falando, não há como apontar o dedo para as pessoas, porque o cérebro é rápido e a boca o obedece. Aí, depois, o próprio cérebro fala: falei errado, mas não dá mais para corrigir, tá bom? Outra coisa, esse eu vi, eu acho que assim, a empresa tem que corrigir, porque é o fim, né? Você faz um delineador e aí você escreve delineador para fazer linhas, para fazer linha. Você põe no cosmético. Tá na embalagem do cosmético isso, gente. Espero que já tenham corrigido, né? É só delineador. Não é delineador para fazer linha. Todo mundo sabe que delineador, a palavra quer dizer fazedor de linha, né? Aí você fala assim, delineador para fazer linha. Claro, óbvio, né? Só isso. É a mesma coisa, isso é a mesma coisa que você escrever assim, shampoo, você pega um shampoo e tá lá escrito, shampoo para lavagem. Shampoo, tem shampoo para outra coisa, né? Shampoo é para lavar. Só, né? Sabonete para lavar. Sabão para lavar. Não tem por que escrever isso, tá bom? É, essa eu também peguei da internet, que ficou assim: uma das apresentadoras mais famosas do mundo já conhecida. Se ela é mais famosa, ela já é conhecida, sabe? Uma das apresentadoras mais famosas do mundo. Ok. Uma das apresentadoras mais conhecidas do mundo. E se falasse celebridade, era pior ainda. Uma das celebridades mais conhecidas. Não adianta você falar mais conhecida do mundo. É celebridade, é conhecida. Então, uma das celebridades mais conhecidas, tá? Ou uma das apresentadoras mais famosas, tá? O já conhecida não é necessário, joga fora. Não tem nem lógica usar isso aí. Ele nem conecta a frase aqui. Uma das apresentadoras mais famosas do mundo, já conhecida. Esse texto tá capenga, tá faltando alguma coisa, ele não tem conexão com o resto. A ideia pode até ter, mas o texto tá mal escrito, tá? Outra coisa que eu também já vi e eu criei essa frase aqui porque é interessante isso aqui. É, eu, na realidade, nunca tinha ouvido, mas eu ouvi tem acho que uns 4 meses atrás. Quando a pessoa está agitada, estou enrolando, quando a pessoa está agitada, é um forte indício
de indicação de problema chegando. Indício de indicação. É a mesmíssima coisa do causado e por causa, né? Indício, o que é indício? Indício é indicação, né? Algum indício é uma coisa que está dizendo para você que alguma coisa está acontecendo ali, que alguma coisa vai acontecer. Indicação também, gente. Indicação de que alguma coisa vai acontecer. Então, assim, quando a pessoa está agitada, é um forte indício de problema chegando. Só. Ou quando a pessoa está agitada, é uma forte indicação de problema chegando. É só isso, não põe indício e indicação na mesma frase. Além do mais, uma seguidinha da outra, né? Fazendo parzinho. Não dá para escrever isso, tá bom? Outra frase. Vou, vou transformar você em um grande produtor de produtos naturais. Olha, esse aqui eu até que perdoo um pouco, porque assim, quando você procura a palavra produtor, nesse sentido aqui de criar, de fornecer alguma coisa ali, os sinônimos às vezes não encaixam muito bem, tá? E produto também, você tem que ver qual é o sinônimo que vai casar aí para dar o entendimento de produto natural, porque você está falando de alimentação, né? Produto natural, ou ervas, ou remédios, né? Então, é, é um pouco difícil de você achar uma palavra, eu entendo. Talvez eu falasse isso, mas não escreveria porque eu ia procurar um dicionário, uma coisa que encaixasse direitinho aí. Mas é isso aqui, ó. Você pode usar, vou transformar você em um não, em um grande fornecedor de produtos naturais. Ou vou transformar você em um grande produtor, em um grande criador de produtos naturais. Poderia ser gerador também, mas gerador me dá uma sensação esquisita. Eu acho que não cabe aqui, tá? Mas fornecedor, criador ou produtos eu não mudaria. Então, aí já é uma frase, tá? Já começam aquelas frases que seria melhor que você escrevesse, viesse, vamos dizer que ela está num texto, que você viesse modificando da frase anterior já, tá? Por isso que eu falo que para escrever a gente tem que aprender e entender uma série de coisinhas para ir construindo. Porque aqui é um problema de construção. Não é nem um problema. É que na hora que chegou na finalização ali, sobraram essas duas palavras iguais, né? Então seria melhor que você começasse já da frase anterior, do parágrafo anterior, dependendo do que você está escrevendo aqui, para intercalar essas coisas, tá? E até para poder usar um sinônimo que vai encaixar melhor quando a frase for maior, ou você vier com contexto, formando o contexto de um jeito diferente, tá? Agora aqui eu vou para uma frase que ela é muito estranha, tá? É, e ela fica repetindo o pronome o tempo todo. Então ela fala assim: ela é minha sobrinha e eu apoio ela, pois eu sei que ela não é capaz de fazer mal a uma formiga. Então, ela, fica usando o pronome, tá? Então, para acertar essa frase, você tem que modificar. A frase está mal construída, completamente. Então fica no ela. Eu já comentei, quando eu falo de pronome, que você não é obrigado a falar o tempo todo o pronome. Se você está se referindo a alguém, você já colocou lá que é você, né? Eu ou ela, por exemplo, nós. É só colocar o verbo naquela forma pronominal ali, sem colocar o pronome, tá? Mas aqui ficou assim. Eu coloquei assim. Eu a apoio, né? Vou falar de novo. Ela é minha sobrinha e eu apoio ela,
pois sei que ela não é capaz de fazer mal a uma formiga. Então eu fiz o quê? Eu a apoio porque ela é minha sobrinha e sei que não é capaz de fazer mal a uma formiga. Eu usei eu e ela só uma vez. Ó, eu a apoio porque ela é minha sobrinha e eu sei, não, e sei, você não precisa usar o eu e sei que não é capaz de fazer mal a uma formiga. Quando eu falo eu a apoio, é a mesma coisa que eu apoio ela da primeira frase. Eu a apoio. É o pronome é outro pronome, a mesma forma, né? O mesmo lugar se você vai conjugar um verbo, só que é o outro pronome. Depois eu tenho um vídeo sobre pronomes também. Bom, então eu a apoio porque ela é minha sobrinha e sei que não é capaz de fazer mal a uma formiga. Tá bom, é só isso. Mas eu tive que reestruturar a frase, porque a frase toda estava estranha, tá? Tem uma outra aqui que eu achei estranha, não sei, eu nem fiquei satisfeita com o resultado dela. É, uma moça que é irmã dele estava com o filho dele no colo. Então eu falei para ele que se ele quisesse se desculpar com ela, ele tinha que falar, sei lá o quê. Vamos assim por diante, tá? Vou repetir porque é um absurdo isso aqui. Uma moça que é irmã dele estava com o filho dele no colo. Então eu falei para ele que se ele quisesse se desculpar com ela, ele tinha que falar. E assim por diante. Eu acho que a frase aqui está infantil, tá? Me lembra criança falando, né? Reclamando com a mãe. Ai, ele falou porque ela disse, porque ele, ai mãe, ela me bateu porque eu falei pra ela, sabe? Essa frase tá pobre, ela fica infantil porque falta elaborar melhor, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma modificação, mas é essa frase também, essa mais do que as outras, do que a outra que eu falei, precisaria vir fazendo um. Como é que eu vou. Encadeando as ideias até chegar melhor nessa frase, tá? Para não precisar tanto ele e ela, tanto porque em alguns momentos aqui nem dá para não fazer ele e ela, né? Se você colocar outra coisa, fica confuso. Então, eu coloquei assim: a moça levava o filho dele no colo e era sua irmã. Mas você entende que sua irmã, se o texto antes não tem uma lógica, vai parecer que é sua irmã de com quem esta pessoa está falando. Porque era a irmã dele, não sua, não de com quem eu estou falando. E eu disse que para se desculpar, ele precisava falar tá, assim por diante, tá? Não acho que é uma frase que ficou boa. Ela precisaria vir, né, num desenrolar para chegar numa frase melhor. Porque esse seu aí, se tiver no contexto errado, se tiver antes e depois não tiver bem escrita, a frase não tiver bem escrita, esse sua irmã parece que você está discursando alguma coisa, contando uma história para a pessoa que você está falando, com quem você está falando, e a criança, e essa pessoa está falando da irmã, né? Do outro, não da irmã da história, a irmã de com quem eu estou falando. O português tem que tomar cuidado com isso. E mesmo assim, é um idioma que tem muita condição de ser entendido porque ele tem muitas frases, muitos sinônimos, ele nos dá recurso, ele nos dá material para escrever. Não é um idioma que é pobre de vocabulário. Não, ele te dá uma condição de escrever bem, porque ele dá todo esse material, todas essas palavras. São recursos de linguagem, gente. Quanto mais, melhor, tá?
Eu sei que as pessoas ficam achando que é demais. Não é, não, gente. É sempre bom. Tá? Vamos para a próxima frase? Essa frase aqui eu achei engraçada. Então, assim, naquele momento, ninguém sabia o que aconteceu ou o que não aconteceu, mas disseram que tinha acontecido. Meu Deus do céu. Eu não entendo o que a pessoa quis dizer aquilo. Eu não entendo o que a pessoa quis dizer aqui. Porque naquele momento ninguém sabia o que aconteceu. Ok. Saber ou não saber um acontecido é uma coisa. Mas saber o que não aconteceu, você não escreve o que não aconteceu, nem conta o que não aconteceu, porque se não aconteceu, não existe. Deu para entender? Ó, naquele momento, ninguém sabia o que aconteceu ou o que não aconteceu. O que não aconteceu não é um fato, então não precisava escrever isso. Naquele momento, ninguém sabia o que aconteceu. Acabou. Agora, depois também fala assim, mas disseram que tinha acontecido. Peraí, se ninguém sabia, como é que disse que tinha acontecido? Então, a pessoa que escreve uma frase dessa está confusa, né? Naquele momento ninguém sabia o que aconteceu e não consegui ser informado a respeito do fato. Só! Ai, eu não sei, para que escreve uma frase desse tamanho para não dizer nada? Naquele momento ninguém sabia o que aconteceu ou o que não aconteceu, mas disseram o que tinha acontecido. Peraí, mas sabia ou não sabia? Se não sabia, como é que disse que era? Vocês conseguem perceber a lógica da cabeça que escreveu isso? Tá? Eu tentei modificar, então assim, modifiquei bastante coisa, assim, as palavras em si, mas o acontecido aconteceu, se não aconteceu. Ninguém fala o que não aconteceu, ninguém sabe o que não aconteceu. Ninguém sabia o que aconteceu ou o que não aconteceu. Como é que você sabe o que não aconteceu? Tá? Cuidado, gente. Pensa, pelo amor de Deus, pensa. Pensei. Vamos falar no imperativo, tá? É... Agora tem essa frase aqui que eu também achei na internet, modifiquei, mas é assim. A pessoa até introduziu aqui umas palavras seguidas que eu não sei porquê, mas vamos lá. Para que você consiga ter sua família e consiga ser feliz, para e assim conseguir aproveitar isso tudo por muito tempo. Primeiro que esse para e assim, eu não entendi. Ou é para, ou é assim, né? Ou é assim, né? Para que você consiga ter sua família, consiga ser feliz, para conseguir aproveitar isso tudo por muito tempo. Ou para que você consiga ter sua família e consiga ser feliz e assim conseguir aproveitar isso tudo por muito tempo. Esse para e assim aí não tem sentido. Ou é para ou é e assim, tá? Mas você também pode mudar a frase para não ficar consiga, consiga, ó, para que você consiga ter sua família e consiga ser feliz, para assim conseguir aproveitar isso tudo por muito tempo. Então, vamos tirar esse consiga, consiga, conseguir, conseguirá, conseguir, conseguirei. Fica o fim isso, tá? Então a gente pode escrever assim: para que você tenha sua família, seja feliz e aproveite tudo isso por muito tempo, tá? Isso é o subjuntivo, gente. Olha que legal. Ao invés de conseguir, né, alguma coisa, no presente do subjuntivo, né, é, que eu consiga, que tu consigas. Quando, na minha época, a gente colocava o que antes para facilitar, tá? Então, o presente do subjuntivo a gente fala que eu consiga, que tu consigas, que ele consiga, né? Então, e que você consiga, né? Que você é no lugar, na terceira pessoa. Para que você consiga ter sua família, né? E consiga ser feliz, né? Então fica o outro verbo que está também no presente do subjuntivo, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que você seja. Então, para que você
consiga ser, é, para que você tenha sua família, seja feliz, outro presente subjuntivo, e aproveite, que eu aproveite, que tu aproveites, que ele aproveite, que você aproveite, né? Que você, de novo, na terceira pessoa, tá junto com ele aí. Hoje a gente põe o você no mesmo lugar do ele, tá? E aproveite tudo isso por muito tempo. Três subjuntivos aí, presente do subjuntivo. Eu não falei de subjuntivo ainda, tá? Mas é assim, ó. Para que você tenha sua família, seja feliz e aproveite tudo isso por muito tempo. Eu falo nos meus vídeos de verbo que verbo, quanto mais você souber os modos, né, e os tempos nos modos, melhor fica a sua redação, porque você consegue dar uma dinâmica diferente ao seu texto, né? Ele fica muito mais elaborado, fica é, fluido, né? Flui. Não fica aquela coisa parando ali, né? Tá igual eu falo do ele, ela, eu, consiga, conseguiu, conseguirá. É, que. Esse eu vou falar em outro vídeo. Que é o tal do que enche a paciência. O que enche a paciência, né? Então, gente, eu insisto em todo vídeo que eu puder falar de verbo. Porque o verbo vai ajudar você, vai ajudar seu texto a ficar fluido, vai ficar leve, vai ficar dinâmico, porque você também vai mudando essas conjugações, tá? E outra coisa que eu já falei também, que tem a ver com verbo, é que quando você já sabe verbos, e o verbo sabe o que ele quer, ele puxa a preposição certa. Vocês vão percebendo que uma coisa vai puxando a outra, tá bom? Gente, fico por aqui, tá? Se você tá gostando, dá um like, ou se você não tá gostando, dá um dislike, não tem problema nenhum. Se inscreva no canal e deixo um beijo para vocês no coração e até a próxima.